Quero falar de um outro tema agora que é muito interessante também e importante para todos nós, porque mexe com dinheiro público. A PEC do quinquênio, que concede um bônus na remuneração de magistrados, procuradores, promotores da ativa e aposentados, pode trazer um impacto anual de 1,8 bilhão aos cofres públicos se for aprovada pelo Congresso Nacional. Depois do adiamento na análise na semana passada, o texto está pautado para ser apreciado pela Comissão de Constituição e Justiça do Senado amanhã. Então, ela estabelece o pagamento, de um adicional por tempo de serviço de 5% no salário das carreiras da magistratura e do Ministério Público a cada 5 anos. E essa porcentagem pode chegar até 35% do teto constitucional. A gente já está falando de algumas carreiras que ganham acima de R$40 mil no caso dos ministros do Supremo Tribunal Federal, fora todos os benefícios e penduricalhos que eles já têm. De que maneira que vocês compreendem o impacto do quinquênio e a necessidade de mais esse benefício para essas carreiras, Gustavo Segré? Quando a conta já está negativa, qualquer coisa que complique mais a conta, o signo vai crescer, a conta ficará mais negativa. No momento em que toda essa gastança do governo está repercutindo muito mal para o mercado, que já alterou as projeções em função da taxa Selic para o final do ano, e um dólar que começou estando a 4,95, R$5, já se posiciona em 5,30 para o final do ano. E isso por quê? Porque o governo não está comprometido com o equilíbrio fiscal. E quando o equilíbrio fiscal não é conseguido, alguém tem que financiar. E esse financiamento custa dinheiro. E esse dinheiro não está. Quando você, não tendo dinheiro, gasta mais dinheiro ainda, o resultado só pode ser desastroso. Então, tomara o Congresso breque essa barbaridade para ajudar, inclusive, o governo a não ter um desequilíbrio maior a que o próprio governo está provocando. Piperno, esse benefício foi suspenso porque o Tribunal de Contas da União indicou que ele poderia significar um rombo, um exagero ali nas contas públicas. Aí veio o ministro do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, e reverteu essa situação dizendo que isso não caberia ao Tribunal de Contas da União, mas sim ao Conselho Nacional de Justiça. E agora a situação está sendo analisada novamente com a possibilidade do benefício retornar a essas carreiras. Que análise que você faz de toda essa movimentação e divergência que pode resultar em mais gasto do dinheiro público com o pagamento do quinquênio, ou palavrinha chata de falar? Você pode pegar um baralho, jogar na mesa, como esses adivinhos fazem, fala assim, puxa uma carta, ele vai lá e adivinha e tal, né? Você pode puxar uma carta que, assim, qualquer uma dessas cartas, vamos imaginar que cada uma dessas 40 cartas do baralho, elas têm um motivo para que sejamos contra essa medida. Então, você tem a moral, a orçamentária, a legal, vai ter um monte de razões. Você pode puxar qualquer uma delas. Então, por exemplo, em relação a legal, e que é o que mais, algo que me preocupa muito nessa medida, porque a gente está falando do judiciário. O que diz a Constituição em relação ao teto dos funcionários públicos? Existe um limite muito claro, existe um valor, inclusive com os quebradinhos. Então, veja, é óbvio que o quinquênio ele vai fazer com que esse teto ele seja estourado. Agora, como é que o judiciário pode aprovar algo que a própria lei diz que não pode acontecer, né? Porque se ninguém pode ganhar mais do que um ministro do STF, como é que qualquer juiz pode estar sujeito, por exemplo, a receber mais do que o presidente do STF? Sem contar que, você citou os penduricários, e a gente já falou sobre isso muitas vezes aqui, ainda tem, por exemplo, a questão do auxílio moradia, né? No caso de, procuradores, de 7 a 10 mil reais por mês, né? Como é que pode isso? Então, vejam, quem no Brasil vai colocar um freio nesse tipo de vantagens imorais? Porque a gente está falando agora da turma que pode se beneficiar do quinquênio, mas, já citei aqui várias vezes, já trouxe os dados, integrantes do judiciário de vários estados não só ganham muito mais do que determina o teto,
como às vezes, inclusive, às vezes eles conseguem dobrar isso, às vezes triplicar isso, e sem contar que tem a história do acúmulo de férias, porque a gente está falando de férias de 60 dias e que eles acabam recebendo em dinheiro. Olha o tanto de vantagens. São vantagens acima de, sei lá, 99% da população que num país brasileira quebrado, cheio de miseráveis, a gente pode ter uma casta se beneficiando de tudo isso. E isso divide os parlamentares também. O senador Davi Alcolumbre, por exemplo, defende a proposta dizendo que a atuação da magistratura é muito importante e relevante para o país e que essa categoria merece um benefício como o quinquênio. Já o senador Hamilton Mourão, que também foi ex-vice-presidente da República, critica muito essa proposta, dizendo que se trata da categoria que mais tem benefícios no país, que mais ganha no país, ou seja, não há uma necessidade de incorporar ainda mais os recebimentos, né, a folha de pagamento dessa turma. Alan Gani. Eu estava falando aqui anteriormente, né, de um argumento marxista e costumam dizer o seguinte: olha, a exploração do empresário, do capitalista que gera desigualdade, pobreza. Não, na verdade, o empresário, o capitalista, ele gera riqueza para todo mundo, ele emprega a gente, ele tem uma contrapartida para a sociedade. O que gera pobreza, o que gera desigualdade é justamente a classe política, é justamente os burocratas de plantão. É esse tipo de medida que gera pobreza, é esse tipo de medida que gera desigualdade. Veja, esse aumento do gasto público tem consequências no mundo real. A gente está numa situação fiscal muito complicada. Aumentando o gasto público, aumenta o risco, diminui a poupança privada. Isso tem efeito sobre a taxa de juros, isso tem efeito sobre a inflação, tem uma sinalização muito ruim. É um aumento de gasto que tende a se tornar permanente, porque não vai ser a primeira vez, não vai ser 1,8 bi agora. Isso vai virar recorrente. E aí o Piperno trouxe algo bastante importante, acho que eu já mencionei esse caso no programa, que é a classe política ou judiciário concedendo benefício a si próprio. E isso, na visão de um investidor estrangeiro, não tem cabimento. Eles entendem até como corrupção. Eu tenho um cliente, cara grande, investe lá fora, né? Ele é estrangeiro, na verdade, e aí ele me fez esse questionamento esses dias numa reunião. Ele falou, mas vem cá, como é que a classe política concede um benefício para si mesmo? Na cabeça dele, um inglês que vive no mundo desenvolvido, isso é inconcebível. Mas é assim que o Brasil funciona. Esse patrimonialismo que vem desde a descoberta do país e está aí até hoje, Evandro. Fala, Segré. Não tenho muito mais que agregar, é crítico. Quando seria como, eu me aumento o salário porque eu sou bom. Não sei, não tem justificativa. Sinceramente, não tem. Agora, Piperno, de que maneira, porque assim, né, um dos argumentos apresentados pela categoria é o fato de o judiciário estar sobrecarregado de processos. Nossa, coitadinho. A gente já falou sobre o próprio Supremo Tribunal Federal, que acaba recebendo muito mais coisas se comparado com a Suprema Corte de outros países, né? No Brasil, é uma quantidade de decisões, assim, que fogem do comum, até mesmo por conta de temas que nem deveriam chegar lá. Isso justifica qualquer tipo de benefício a mais para uma categoria que se diz sobrecarregada de decisões e processos para julgar? Eu vou juntar a sua pergunta com a argumentação do senador Alcolumbre. E eu já falei sobre isso aqui outro dia. Então, essa classe está sobrecarregada muito bem. E os enfermeiros que atenderam naquele período crítico da Covid, antes do lançamento da vacina. Então, veja, eles acumularam tensão, risco de vida, todos os perigos possíveis. Exatamente. Por acaso, eles tiveram alguma vantagem adicional? Exatamente. Alguém foi propor para os bravos enfermeiros do Brasil algum quinquênio para indenizá-los por conta daquele período tão crítico, doloroso, né, na história do país, na história da humanidade, por sinal, e eles corajosamente na linha de frente? Algum desses deputados e senadores e tal foi realmente se solidarizar e tentar encontrar alguma forma orçamentária, alguma folga orçamentária para poder, digamos, premiá-los? Que com certeza esse teto da enfermagem não ia ter um impacto de 1,8 bilhões. E aí isso serve para tirar as máscaras da hipocrisia política. Porque quantos partidos
estão defendendo igualdade social. Eu gostaria de saber qual vai ser a votação desses deputados em função dessa barbaridade em que a injustiça social, pelo menos no salário, vai acontecer. E aí, como é que fica? Aqueles que defendem a igualdade social, porque a igualdade social não é apenas criticar o capitalismo em função da defesa do socialismo. Não. A igualdade social deveria aplicar também nesse caso. Pelo menos defender um argumento dizendo isso não é igualdade social. Cadê a igualdade social? Deputados da esquerda, por favor, defendam essa igualdade social.